Irmãos e irmãs, boa noite. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa esvaziar os meus bolsos, que assim eu fico mais confortável. A respeito da fala de hoje, eu quero convidá-los todos para abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Este é uma das últimas falas de Jesus antes de ser preso. Ele falou com os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras e depois ele falou bastante nos capítulos de João 14, 15 e 16, estando no cenáculo com eles na ceia. O contexto dessa passagem é que Jesus estava no templo e uma das últimas coisas que ele observou foi a oferta da viúva pobre. Como aquela mulher deu tudo que tinha, consagrou a sua vida a Deus por meio da sua oferta. Saindo do templo, diz o capítulo 13, que ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes. Nós vamos ficar até aí por enquanto. Então Jesus passou a dizer-lhes. Meus irmãos, nós estamos hoje celebrando como um ato de culto a ceia do Senhor. Quando o apóstolo Paulo instruiu os crentes de Corinto a respeito da ceia do Senhor, ele disse que os crentes deveriam praticar a ceia do Senhor até quando? Até que ele venha. Portanto, não só a expectativa do apóstolo Paulo, mas a expectativa da igreja cristã desde o seu princípio é que nós aguardamos a bendita volta do Senhor Jesus Cristo. O interessante neste texto de hoje é que quando os judeus construíram o templo lá nos idos do templo de Salomão, a ideia foi de que Deus se faria representar naquela casa. A Arca da Aliança, guardada no lugar mais profundo do templo, em que o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, seria o símbolo da presença de Deus entre o povo. A história mostra que quando o povo se desvirtuou, o templo foi destruído por decisão divina. Mas Deus prometeu que aquele povo, depois que aprendesse a crer somente em Deus e não se dedicar à idolatria, teria a chance de reconstruir o templo, e isso de fato aconteceu. Nos tempos de Ageu, de Zacarias, nos tempos
daqueles homens do passado, nós assistimos à reconstrução do templo e nós vemos que aquele templo, de certa maneira, permaneceu e foi ampliado por Herodes, justamente para agradar os judeus. E quando a gente lê notícias a respeito daquele templo, ele de fato era um prédio glorioso, um conjunto de edifícios majestoso, com pedras enormes, algumas pedras com 10 metros de comprimento. Pode imaginar, daqui na porta temos 12 metros. Pode imaginar uma pedra de 10 metros compondo os alicerces do templo. E, no entanto, então, permanecia na mente das pessoas a ideia de que o templo significava que Deus estava entre o povo. Essa simbologia, como nós temos nos templos católicos romanos. Na verdade, a casa de Deus não são as pessoas. No conceito católico, o lugar de culto é a casa de Deus, e não as pessoas que compõem a igreja. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o judeu descansou no fato de ter um belo prédio, de ter uma lei, de ter uma tradição oral, de ter uma série de ritos, de ter uma série de situações em que ele dizia: Deus me escolheu e nada vai me acontecer. Deus trata comigo, e mesmo que eu escorregue, que eu caia, que eu me confunda, que eu peque, que eu me rebele, Deus nunca vai me castigar. Se nós prestarmos atenção no salmo que nós lemos hoje, na minha Bíblia já tenho grifado alguns versículos ali muito sérios, que falam do fato de que Deus somente cuida de pessoas com o coração quebrantado. O Senhor não cuida de pessoas soberbas, o Senhor rejeita pessoas soberbas. Pessoas que não precisam dele, ainda que o conheçam, Deus rejeita. Esta mensagem é uma mensagem que se perpetua nas Escrituras como um todo. E esta situação em específico foi uma situação que Jesus Cristo aproveitou para tratar do tema da vigilância, do tema da perseverança do crente. E ele, claro, profetizou aqui, mas ele não profetizou aqui sozinho. Ele profetizou aqui confirmando profecias feitas por Daniel, por Isaías, por Ezequiel e por Daniel. Já falei Daniel antes? Falei 2 vezes? Eu gosto dos Daniéis. Eu tenho um neto com o nome de Daniel. Bonito o nome. O fato, queridos irmãos, é que esse comentário retratava do discípulo de Jesus Cristo um santo orgulho. Um santo orgulho. Veja que construções majestosas. Então Jesus não fala com desdém, não. Jesus fala seriamente: olha, não vai ficar pedra sobre pedra nesse lugar. É claro que Jesus Cristo estava se referindo a 2 coisas simultaneamente. Mateus vai explicar isso melhor, mas como Marcos é o texto mais antigo, eu preferi Marcos, porque o objetivo desta noite é levá-los a pensar na sua perseverança, é levá-los a pensar
na nossa permanência em Cristo, porque os tempos são difíceis. E olhando para este relato, nós percebemos que esta conversa que aconteceu no Monte das Oliveiras, Jesus escolheu um lugar assim estratégico para ficar de frente para o templo, que ficava lá embaixo. Não é? Tinha um vale no meio, o templo estava lá embaixo. Assim como nós temos fotos de Jerusalém hoje, e a gente consegue enxergar Jerusalém antiga de longe, Jesus estava enxergando o templo de longe, vendo o conjunto da obra, e os 2 irmãos mais 2 irmãos foram a Jesus Cristo e disseram assim, em particular: quando é que vão acontecer essas coisas? E eu volto a falar, Jesus falou de 2 coisas simultaneamente, uma delas, que era a destruição desse templo físico, e de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, depois de Cristo, e também da sua volta. Então ele aproveitou esse tempo para falar destes 2 assuntos simultaneamente, e eles se confundem no texto, porque às vezes Jesus está falando do ano 70, às vezes Jesus está falando do fim desta era. O que nós precisamos saber e o que nós precisamos recordar? Sobretudo recordar, porque eu pressuponho que todos vocês sabem do que eu estou falando. Jesus vai voltar, amém? Jesus vai voltar, é uma realidade que nós não podemos ocultar. Entretanto, Jesus Cristo faz algumas colocações ali que são muito importantes. Quando ele trabalha a questão dos 70 depois de Cristo, sobre o templo e sobre a cidade de Jerusalém, quando ele afirma que vai haver uma desgraça generalizada, isso está profetizado em Daniel, em pelo menos 3 textos. O conselho de Jesus para com aquela situação específica está mencionado nos versos 14 a 18 de Marcos 13. Marcos 13, de 14 a 18, ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar. Quem lê, entenda. Quer dizer, é tudo codificado. Não havia nenhuma fala direta a ninguém. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa, e o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque elas não podem fugir. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Então seria uma situação absolutamente terrível, e Jesus Cristo estava profetizando isto. Os discípulos disseram: senhor, vê que templo maravilhoso. Eu falei: pois é, vocês não conhecem a história, e vocês não sabem onde é que ela vai dar, mas eu afirmo a vocês, tudo vai ser destruído, e quem estiver por perto, fuja, para não ser morto naquela ocasião. Pois bem, simultaneamente, então, Jesus agora trabalha os fatos relativos aos últimos dias, e o último dia é uma expressão bíblica que vai designar o período de tempo entre o Senhor Jesus Cristo, a sua vinda e a sua volta. Paulo viveu os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos na era da graça, e esta era da graça são os últimos dias. Entretanto, quando olhamos para o texto aqui, nós vemos algumas situações que nós precisamos levar em consideração.
A primeira coisa que precisamos levar em consideração é lembrar uma frase de Jesus Cristo que diz que o mundo jaz no maligno. A humanidade não é o termômetro da verdade. Entenderam? A moral da humanidade, os propósitos nobres da humanidade, a despeito de Deus ainda ter um resto da sua imagem e semelhança no homem natural, não é o termômetro para conhecermos a vontade de Deus. E nenhum de nós crentes em Jesus Cristo pode depender do que pensa de como caminha a humanidade para chegar naquele dia e receber o bem-vindo de Jesus. Cada um de nós tem que caminhar como Jesus ensinou, por um caminho estreito, cheio de complicações, cheio de situações complexas, difíceis, cheio de decisões a favor da obediência a Deus e contrário à obediência ao mundo. Os nossos caminhos se separam. Apesar de nós sermos vizinhos de grandes figuras, apesar de nós termos de irmos para a faculdade e aprendermos as teorias de grandes pensadores, de grandes estudiosos, o nosso caminho se separa por uma coisa chamada salvação, por uma coisa chamada conversão, por uma coisa chamada regeneração, que vem da parte de Deus. E como o mundo jaz no maligno, qual é a recomendação de Jesus Cristo para aqueles 4 homens? A primeira recomendação que ele faz é que aqueles homens não sejam enganados. Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Como é possível um crente ser enganado? Por duas vertentes. O crente pode ser enganado pela perseguição, então ele se sente obrigado a entrar no esquema de todo mundo para não ser perseguido, e isso fizeram os escribas, os fariseus, isso fizeram as pessoas que se ajustavam à sociedade a fim de que eles não fossem maltratados. O apóstolo Pedro disse assim: se você sofrer como um bandido, tem razão de sofrer, mas se você sofrer como um servo de Cristo, então glorifique a Cristo, viva para Cristo, engrandeça a Cristo, porque é isto que Cristo quer, que você assuma o nome dele e viva pagando esse preço todos os dias. Então, vede que ninguém vos engane. O que o mundo vai produzir? O mundo vai produzir apenas desorientação social, porque está dito aqui, vocês vão ver muitas pessoas dizendo que são o Cristo, verso 6, e enganarão a muitos. O discurso vai ser um discurso tão adocicado que os discípulos de Cristo que não estiverem firmes na rocha vão sucumbir. Eles vão ser iludidos pelos pregadores. Nós estamos num tempo, queridos irmãos, nós estamos num tempo em que há muitos pregadores, há muitas vozes falando, inclusive a minha. São muitos os pregadores,
E o Senhor avisou que isso aconteceria. O Senhor avisou que haverá uma multiplicação de discursos. A palavra da moda hoje. Haverá uma porção de narrativas. Em quem acreditar? Em quem confiar? Quando a Bíblia fala destas pessoas, fala de um comportamento piedoso, externamente. O apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, que as pessoas serão absolutamente desonestas diante de Deus, impuras diante de Deus, mas elas terão aparência de piedade. Paulo fala do fato de que Deus vai permitir o espírito do erro. As pessoas serão iludidas e quererão viver aquela coisa que está sendo aprendida por meio dos pregadores. E eu me assusto com isso. Porque a nossa oração deve ser o quê? Senhor, que eu fale o que o Senhor quer que eu fale. Me dá discernimento para não levar o meu povo a pecar contra ti, porque é esta a acusação que a Bíblia faz a respeito dos profetas. Os profetas sonham, os profetas criam discursos, e depois tem a descabida mentira de dizer, foi ele que disse. Não foi ele que disse. Deus fala por Jeremias, Deus fala por Ezequiel, o profeta que tem um sonho, só diga, eu sonhei. Não diga, ele disse. Mas os profetas estão cada vez mais se aventurando a dizer, o Messias sou eu. Eu tenho a resposta. A minha igreja é a que salva, o resto não salva. A minha doutrina é que vai levar você para o céu, não a doutrina da Escritura. E nós sabemos com toda clareza que nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhuma é perfeita. Nenhuma, nem esta. Porque ela é composta de trigo e de joio. E Deus discerne quem é o trigo, e Deus discerne quem é o joio. Nós não discernimos, nós nos iludimos. Então, o Senhor Jesus Cristo começa dizendo isso, olha, não se enganem, e não se assustem com o fato de que na nossa terra vai haver guerra, rumor de guerra, fome, tempestade, peste, tsunami, vai haver um monte de situações complexas. Então quem vive hoje no século 21 diz assim, olha, a guerra entre os povos que está acontecendo no momento, que é do nosso noticiário, demonstram que é o fim do mundo. Jesus não disse isso. Jesus disse, não se assustem com isso. Em todas as eras nós tivemos guerra, nós tivemos rumor de guerra, nós tivemos fome, nós tivemos peste, nós tivemos tribulações da natureza, em todas as épocas. Jesus disse, isso não é o fim, isso é o princípio de dores, isso é fruto do pecado. O pecado transtornou a vida da terra, o pecado transtornou a vida das pessoas, o pecado trouxe confusão, o pecado trouxe engano, e os crentes em Jesus Cristo foram sacados desta ordem mundial para servirem ao Senhor em novidade de espírito.
Eu não estou dizendo que a gente não deve estudar, que a gente não deve se desenvolver profissionalmente, que a gente não deve aprender a tocar violão, que a gente não deve casar. Eu não estou dizendo essas coisas. Eu estou dizendo que a gente não deve pôr o coração nessas coisas. Porque Jesus Cristo disse que poderia haver engano. Nós estamos ouvindo notícias, eu pelo menos estou ouvindo muitas notícias, e eu estava comentando com o reverendo Tales antes de começarmos aqui o culto, que eu acho que é por causa da velhice, porque eu estou assistindo coisas novas para mim, mas que batem com as Escrituras. Templos, supertemplos ecumênicos, reunindo as principais religiões do mundo num culto só. Já ouviram essa notícia? Mas tem. Alguns já ouviram essa notícia. Na Arábia, tem lá uma construção que reúne as religiões monoteístas do mundo para que um homem assuma todas elas. Nós estamos vendo os povos se convertendo a um liberalismo sem precedente. Nós estamos voltando ao tempo da sodomia. A sodomia é a palavra de ordem. Não é o que eu sou geneticamente, é o que eu sinto ser. Mas o mais grave de tudo isso não são apenas as pessoas, são os sistemas de governo, porque os sistemas de governo estão ajustando as leis para favorecer o pecado e para punir a justiça. Sabe aquele discurso de Rui Barbosa lá atrás, não é? Que ele acaba dizendo que quem pratica a verdade vai ser envergonhado? Algo mais ou menos assim? Pois é, nós estamos caminhando a passos muito largos e rápidos, exatamente para que o crente em Jesus Cristo seja posto atrás das grades, por falar a verdade, por viver o Evangelho, por seguir a Deus, por admitir a existência de Deus, por confiar na volta de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que as leis vão nos condenar por pensarmos assim. E vocês estão acompanhando a história do Brasil, e vocês estão vendo o nosso país, que comemora mais um aniversário de independência, e vocês estão vendo a céu aberto, que os discursos mudam conforme a verba. Eu me opunha, agora, bem, não é bem assim, não é? E por trás disso está o suborno, por detrás disso está a verba, para que a pessoa grave o seu nome na história como o benfeitor da sua região. Sabe? É princípios e valores 0. Carreira 100. Isso é o princípio de dores, porque a humanidade jaz no maligno. E Jesus Cristo avisou. Muitos virão em meu nome, verso 6, dizendo sou eu, enganarão a muitos. Quando ouvires falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, fomes também. Estas coisas são o princípio das dores.
Mas tem mais. A boa notícia ainda não chegou. Pelo menos para quem tem medo da perseguição. E é possível que até eu tenha medo da perseguição. Não estou me livrando disso. Eu não estou lançando sobre vocês uma coisa que eu não tenho. Eventualmente, quem é que não tem medo da perseguição? Quem é que não tem medo que os nossos filhos, os nossos netos vão ser punidos por causa da fé? Quem é que não tem esse medo? Mas o Senhor Jesus Cristo diz: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa. Crentes, e vocês não estão gostando disso, eu sei que não. Mas os crentes estarão sujeitos aos tribunais. Só que os tribunais não sabem qual é o propósito disso. Porque o Senhor disse a eles, aos discípulos, aos 4, fiquem espertos, porque vocês poderão ser acionados pelos tribunais. E eles de fato foram. Em Atos dos Apóstolos nós encontramos os apóstolos sendo pressionados pelo Sinédrio. Paulo compareceu perante várias autoridades. Só que enquanto a gente está indo, Deus está voltando. Como é que o Evangelho chega numa autoridade? É pela prisão de um crente, que dá testemunho para ele. E esta é a ideia de Jesus aqui, porque ele diz assim, que vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhe servir de testemunho. Como é que essas autoridades vão ser condenadas pelo Senhor lá naquele dia? Elas vão ser condenadas pelo simples, vocês ouviram a palavra das minhas testemunhas no tribunal e não aceitaram, e por isso vocês são condenados. Acho importante, meus queridos irmãos, que nós pensemos então que a vida do crente é uma vida de vigilância e de perseverança, porque o texto vai dizer que é uma vida de vigilância e de perseverança. O que é a vigilância? A vigilância é permanecer atento a todo e qualquer movimento. Portanto, eu acho que é necessário o crente não se abster de conhecer o que está vivendo. O crente não pode se isolar num mosteiro e dizer, não vou nem ver noticiário porque eu não quero saber o que está acontecendo para não morrer. Mas a vigilância pressupõe, queridos irmãos, que a gente observe os tempos e tenha discernimento dos tempos. Porque as gerações que nos sucedem precisam ser orientadas. Nós precisamos dizer aos nossos filhos que só Jesus Cristo pode salvar a vida deles. E nós precisamos ter a calma necessária para não ficar impactados com os rumos que a história pega. Nós temos que dizer, calma, Deus está no controle, e isto não é ilusão, isso é uma verdade bíblica. Deus está no controle, mas a gente não sabe como é que Deus se comporta. O que a gente sabe é o que está revelado. E a gente não pode pressupor outra coisa a não ser o que está revelado. Então, quando nós chegamos diante da palavra de Deus e nós vemos Jesus dizendo, ninguém engane vocês, não se assustem com as coisas que vocês estão vendo, fiquem preparados para serem pressionados acerca da sua fé, aguentem, suportem isto. Esse é um processo de santificação, é um processo de vigilância, é um processo de perseverança. E
Então, eu anotei algumas coisas aqui, que eu acho que são importantes nós falarmos. Primeira coisa, a respeito do que Deus pode fazer por nós. Veja lá no versículo de número 10. O que é necessário? O verso 10. O que é necessário? É necessário que o Evangelho seja pregado em toda parte. Então você sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nossa igreja aqui não pode parar de pregar o Evangelho. E o Evangelho não é pregação de dogma, não é pregação de ideologia doutrinária ou teologia. A mensagem da igreja primitiva falava da morte de Jesus Cristo como morte vicária, a ressurreição de Jesus Cristo como garantia da nossa salvação nele, e falava da volta de Jesus Cristo como uma realidade que todos deveriam prestar atenção. A Bíblia nos ensina então a olhar para o Senhor e ver a sua grandeza, a sua misericórdia, a louvar o seu nome, a andar por sua palavra, mas manter no nosso coração a ideia de que Ele criou todas as coisas, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da história, Ele é o Cristo ressuscitado, Ele é o mediador entre os homens e Deus. E essas coisas nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão da ceia, porque nós temos que cumpri-la até que Ele venha. Eu peguei um livrinho da minha biblioteca e li essa semana. Resolvi jogar fora. Porque o autor dizia assim: não tem igreja que preste, então você não congrega em nenhuma. Só procure crentes que não têm igreja nenhuma, bandeira nenhuma, porque essa é a verdadeira igreja. Mentira grossa. Nós aqui buscamos seguir a doutrina da palavra de Deus, procuramos interpretá-la aqui, mas nós sabemos que nós temos as nossas próprias dificuldades. O fato de admitirmos que a nossa igreja é uma igreja que procura acertar, mas mesmo assim erra, é uma coisa importante para a gente saber que nós estamos caminhando segundo a graça de Deus, mas ao mesmo tempo com falhas. Só que o que nós temos que descobrir é que no meio de toda esta confusão que se antecipa à volta do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho vai ser pregado por nós, por nossos filhos, por nossos netos, pelos perseguidos, pelos refugiados, por quem Deus abrir a boca para falar. A outra coisa que eu vejo aqui, no verso 11, é que Jesus Cristo sossegou o coração dos discípulos, dizendo assim: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Ninguém aqui se assuste se for enquadrado na lei dos homens, porque a promessa de Jesus Cristo é que o Espírito Santo vai falar por nós, vai colocar palavras na nossa boca. Talvez aqui alguém diga: Deus me livre, eu não quero que o Espírito Santo me ajude coisíssima nenhuma, porque ele só vai me incriminar, vai ficar pior, eu não vou conseguir me desviar do ódio das pessoas. Eu não quero a ajuda do Espírito Santo, não. Mas o discípulo sincero diz assim: Senhor, eu estou sendo agora colocado debaixo da justiça dos homens, por ser teu filho, por confessar o teu nome, por andar contigo. E ele vai te dizer: calma, eu vou falar por você.
Calma, eu vou conduzir teus pensamentos. Calma, eu vou te fazer lembrar da minha palavra. Calma, eu vou te dar orientação. Mas e se eu morrer, Senhor, por conta dessa palavra? Calma, eu te recebo na minha presença, o que é melhor. Esta vida não é a coisa melhor que Deus tem preparado para os que o amam. Esta vida é razoável, apesar de ser muito abençoada. Dá para entender o que eu estou dizendo, não? Apesar de ser muito boa a vida que Deus nos dá hoje, as bênçãos que Deus nos dá, a vida de lá é melhor. E morrer é lucro, disse Paulo. A outra coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, no verso de número 19 e no verso 20, que é uma ação de Deus. Naqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. A Bíblia não esconde o fato de que o ser humano vai se tornar cada vez mais rebelde a Deus. E a sociedade como um todo vai ser cada vez mais distante de Deus, arrumando para si ídolos, arrumando para si religiões, enchendo as igrejas, enchendo os salões do reino, enchendo os centros de umbanda, enchendo todos esses palcos religiosos que há. Eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Mas eu também não tenho dúvida de que a história precisa piorar. Eu disse para o reverendo Tales que ele não vai me chamar mais para pregar na igreja, por causa do sermão de hoje. A humanidade vai piorar. E nós temos uma decisão para tomar. Eu não quero fazer parte disso. Eu não quero ser como os meus amigos de infância, que abandonaram a Deus, que nunca confiaram em Deus a sua vida. Eu não posso depender deles. Eu não posso acreditar nas mesmas coisas que eles acreditam. Eu preciso me divorciar deles. Lembrando que você tem que pregar o evangelho antes de se divorciar. Lembrando que você tem que dizer para eles que só Jesus Cristo salva, antes de dizer, não, nossos pensamentos não batem mais. Lembrando que nós não devemos nos divorciar da sociedade para viver inseridos nela, porque nós somos sal e luz, mas não adotar as suas ideias. Essa é a separação que a gente tem que fazer. E Jesus Cristo diz assim, olha, sabe esse tempo difícil? Deus vai abreviar esse tempo. Ele não vai ser tão extenso quanto deveria ser. Mas o texto diz assim, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Mais uma coisa que eu queria falar, desculpa o tempo, mas agora está nos versos 24 a 26, e diz assim, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Vão surgir falsos cristos, vão surgir falsos messias.
O versículo de número 22 diz que eles vão ser capazes de fazer sinais e prodígios. Eles vão fazer verdadeiros milagres. E as pessoas vão cair direitinho nisso. Entretanto, quando Jesus Cristo vier, meus irmãos, os poderes do céu serão abalados. Eu não sei se alguém prestou atenção na tempestade de ontem. Alguém prestou? Vocês prestaram atenção? Eu saí fora, fui para o quintal da casa e eu fiquei assistindo o céu se iluminando para lá e para cá, para lá e para cá. E algo que me impressionou foi o fato de que eu ouvi trovão, trovoada, durante uns 10 minutos seguidos, sem pausa. Não tinha pausa. Aí eu virei para Esther e disse assim: Esther, será que Jesus está voltando? Ô glória! E se ele estiver voltando agora? Porque é isso que vai acontecer. Um falso Cristo não será capaz de imitar o verdadeiro Cristo. E vai ser algo emocionante, porque os crentes em Cristo que perseveraram, que vigiaram, que permaneceram ao pé da cruz, vão estar de pé naquele dia, sem medo, com coragem, com alegria, com exultação. Os cânticos deles certamente não serão tocados por nosso grupo de louvor, nem cantados por eles, mas os santos anjos de Deus, a igreja triunfante, todo o poder de Deus sendo manifestado para que todo olho veja o Senhor, o Salvador. E a última coisa que eu vejo aqui, no verso 27, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos. Não importa onde você more, Deus vai encontrar seu CEP. Vim te buscar. Vim te buscar. Você está pronto para isso? Ou você diz assim: pastor, tudo isso que você falou é muito bonito, mas é exagero. A humanidade não está tão ruim assim, não. Olha, tem muita ideia boa que você precisa aproveitar. Olha, eu ouço muito o fulano de tal. Ele, para mim, é uma pessoa que sempre fala a verdade. Nós estamos lidando com homens e mulheres, e muitos deles não têm o temor de Deus nos seus corações, ainda que eles sejam morais. Não tem nada a ver com o ministro. O ministro também é morais, não é? Ainda que as pessoas sejam morais, não dependa delas. Vá para a palavra do Senhor, busque discernimento, busque encontrar a comunhão íntima com o Senhor, porque nós estamos vivendo o princípio das dores, e o princípio das dores inclui as situações de perseguição, inclui as situações de humilhação perante a humanidade. Mas olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele voltará. Enquanto isso, nós renovamos os nossos votos por meio da ceia do Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça ter discernimento. Que Deus nos faça permanecer em Jesus.
que a gente tenha forças para resistir às tentações de seguir qualquer coisinha que a gente vê. Mas, sobretudo, que a gente confie, que a gente encomende, como diz Pedro, que a gente encomende a nossa alma para o Senhor. Que Deus nos abençoe.